Começando mais uma aula, sexto ano. Mentira, que a gente tá fazendo aula. Não, estamos Não. começando mais uma aula na O professor fez a sexta-feira. gente trabalhar. Gente, então o que acontece? Essa próxima parte é as cidades egípcias e ofícios, que nada mais é que trabalhos, novas profissões, certo? E conforme foi expandindo os territórios no Egito e sua economia foi desenvolvendo, apareceram novas profissões, como a profissão da Bia, de carregar sandálias, certo? E também a... Pronto, professor, já falou no vídeo. Espere. Liguem o 1990. E outro, Não, é o 190, Luísa. e outro era passarinheiro, que daí teria que caçar as aves, né? Que trazia boa sorte. Eu vou dar Seria essa profissão. Dana, né? Seria a Dana. Mas como ela saiu, eu acho que travou a internet dela, eu vou dar essa profissão para Luísa. Isso mesmo. Ah, da Luísa tem que se lavar os pés. Nossa, não vai incentivando não, Bia. Então, continuando, ó. Então, tinha uma diversidade de profissões, ou seja, muitas profissões, certo? Encontradas nas cidades. Ah, professor... Posso ler, professor? Calma aí, rapidinho. Ah, bom. professor, qual cidades que poderia ser chamada de cidades? Qualquer... Cidade dos Egípcios. E não precisava ter um tamanho tão grande e nem uma população. Então, não contava o tamanho e a população. E sim, se era um assentamento urbano, se poderia ser considerado urbano, tá bom? E não poderia ter atividades agrícolas. Beleza? Certo. Grifaram? Gripei. Posso apagar o grifado? Pode. Espero. Ué, a Dana. Dana voltou. Voltei. A hora que vocês terminarem, vocês me falam. Tô só no início. No início do quê, doido? Pronto. Do meu trabalho. Que trabalho? Você está fazendo outra atividade na minha aula? Você pode ligar a câmera aí. Vai. Eu vou... Ó, tá gravando. Vou denunciar você. Tá, pode deixar a câmera ligada. Ó, não tem nada. Ah, o João tá entrando. Ali tem um gato, ó. Minha gata. Nossa, e esse frango aí que você tá... Frango não, esse macarrão que você tá comendo aí? Então, né? Que não deu... Você ficou brincando, terrível. Daí não comeu. Eu tava fazendo atividade. Eu fiz, ó, acordei cedo, fiz atividade em inglês. Aí a gente teve aula de matemática. Eu terminei a atividade de matemática, agora eu tô tendo história. Entendi. Oi, João. Olá. Tudo bem, Oi, João? Hello. Grife aqui pra mim, João, ó. Vou grifar de novo só pra você, ó. Cidades Qual o egípcias. trabalho do João? Que trabalho? Ah, então, não tem trabalho, não sobrou trabalho pra você, João. Ó, novas profissões, João. Conforme Justo! Injusto! ó, Gente, eu vou lavar os pés e não vou fazer Pega o meu nada. trabalho e dá pra ele. Escutem. Não. ó, com o desenvolvimento do Egito, certo, João? Com a expansão do seu território, da economia, começaram a aparecer novas profissões. A profissão da Bia, que é carregar sandálias, certo? A profissão da Luísa, que é lavar os pés do faraó, certo? E a profissão da Dana, que Aviso. é passarinheira. Aviso, o professor Ela que Choró. tava aqui- Ou seja, ela que eu lavo tava os sapatos do Choró e a Luísa lava os pés E ó, dele. o passarinheiro, que é a Dana, ela teria que caçar as aves no céu, porque traziam boa sorte. Certo, João? E eu? Então, João, Eu sou o faraó. Pronto. pronto. O João é o faraó. Ele saiu na frente, gente. Tá travado? Professor, Oi. se lembra aquela hora que eu falei que tava fazendo trabalho?
Ah, Tava iniciando o trabalho. Então tá falando desse de levar chinelos aí. Ó, eu vou entendi. avisar que depois eu vou tacar todos os chinelos em você. Não, não pode. Ó, João, a Para parte de fazer uma baixo aqui, ó. manifestação. Tá bom. O professor perguntei pra eu ler. Eu falei, pergunta se poderia ler. Sim, deixa eu explicar de novo pro João, ó. Ah, Diversidade de profissões, tá, João? Começaram a aparecer muitas profissões, só que, o que pode ser considerado cidade, professor? Ó, não era pelo seu tamanho, pela sua população, João. Era se poderia ser considerado como espaço urbano. Se tivesse atividade comercial e tudo mais, era uma cidade. Não poderia ter atividade agrícola nela, certo? Certo. Grifou, João? Tô grifando. Tá bom, a hora que você acabar, você me avisa. Você vai ajudar na prova? Sim, senhorita. Vai ter sobre os egípcios? Grife. Grifou? Vou apagar aqui e vou deixar a Soró ler, né? Você esqueceu de uma palavra? O quê? A melhor, Soró. A Soró que carrega a sandália. Esqueci de 3 palavras. Tá, vou ler. Ahn, A cadeia. dessa forma. Isso. Dessa forma? Isso mesmo. Dessa forma, então. Oi, Júlia. Entendedores entenderão. Vamos lá. Dessa forma, as cidades egípcias se diferenciavam pela função que tinham. Algumas cidades tinham faraós ruins, como o Soró, professor Soró. Vai, Soró. Algumas cidades com pirâmides, como Gizé. abrigavam operários que construíram as tumbas reais e sacerdotes que Saúde. cuidavam do culto do faraó morto. Por que a gente vai fazer um culto para o morto? Hã? Só enterrar e morto da terra já morreu. Vai fazer um Não. culto. Sim. Era enterrado dentro de uma pirâmide. Porque a gente Com os tesouros dele. Ó, E preste os atenção servos. nessa explicação, não ó. tem injustiça. Então, Meu. algumas cidades que tinham pirâmides, elas só tinham os operários ali para construir, né, as tumbas e os sacerdotes para cuidar do culto do faraó. Isso já era considerado uma Vai cidade. ficar pra cheirar ruim depois. Vai sair fezes lá de dentro. Lógico Porque que eles não não. colocam embaixo da terra logo. Ai, meu Deus do céu. Professor, Oi, João. sabe uma curiosidade? É que no Antigo Egito, os servos, aliás, ao faraó, tinham que ser postos parados, cobertos de mel, ao lado da tumba do faraó. Pois é. Mel para ter abelha. O mel, inclusive, João, era usado para tratar algumas gripes e resfriados no Egito Antigo. Leva até hoje. Eles acham que a gente vai beber o mel, mas será na hora. Leia, Bia, vai. Não verdade, é acredito xarope, que você né? está grifando. Não deu xarope. Então, leia para mim, Luísa. Eu? Tá, eu leio. Você lê a última, Eu. Bia. Vai, Luísa. Cidades foram construídas para ser a residência da família real. Isso. Era o caso de Perrimansis, isso aí, na região do delta do Nilo, aonde viviam joalherias, sapateiros, olheiros, padeiros, entre outros Artesãos. entendeu? Além de escribas e sacerdotes. Muito bem. Então, algumas cidades que tinha residência da família real tinham essas profissões mais chiques, certo?
Não era só o carregador de sandália. Pera, chique, Ah, professor, para! Eu sirvo para as pessoas que Padeiro! fazem sapato. É verdade. Leia pra Sabe uma mim, coisa vai, legal, Bia. professor? Oi, João. Sabe uma coisa legal? É. Todo mundo escolheu uma profissão e eu, no final, saí como o dono da cocada preta. Dono da cocada preta? Existe cocada preta? É Vai, uma Bia. gíria antiga. Entendi. Vai, Bia. Na cidade de Porto. Calma aí, professor, você vai muito rápido. É, nem grifei. Nem grifei ainda. É que você é soró. Mas eu vou ler. Nas cidades Porto, que funcionavam como centros de comércio ou base navais, sei lá, haviam mercadores, construtores de barcos, ferreiros e militares, entre outros ofícios. Vocês conseguiram Estrutura perceber? do antigo Não, cemitério. escute. Então, gente, o que acontece? Cada cidade tinha sua função, tá? Às vezes a cidade é criada só para abrigar a família real ou só para uma cidade porto, né? Que é próxima a o rio, né? Rio Nilo. Então, as cidades no Egito, elas tinham várias funções, correto? Tá bom que eu vou Professor, uma pergunta. suar, chorar pra querer pegar o meu lugar pra morar lá. Ah, Como assim, Professor, dona? uma pergunta, professor. Professor, deixa eu escolher Oi. as Diga. Professor, profissões. Não entendi, João. Por que a gente escolheu as profissões? não, foi só uma brincadeira dele. Por que a gente não faz uma peça? não é Bia. Professor, Não, Quando parar a quarentena, a gente não faz uma peça. professor. Não, eu não Vamos quero pensar. não. Eu não quero pegar passarinho. Ah, não, Eu quero, servir eu sapato. quero. Ah, Diga só aí. vai ser o faraó, né? Os passarinhos tá voando lá. Claro. Eu tenho uma Aí vai lá pergunta. com você, Vou vai levantar subir. minha mão, professor. Tô nem aí, não. Pode Até falar, você. Bia. O professor vai ser o sacerdote. Pronto. Diga, Eu levantei Bia. minha mãozinha. Então, ô Luísa, baixe sua mãe. Então, é o seguinte. Ó, você falou que também existia cidade que era para os reis, certo? Sim. Então, eu vou abaixar minha mãozinha aqui. Para os faraós, né? Exato. Então, tinha mais segurança ou era igual das pessoas nobres, como exemplo? Com certeza tinha mais segurança. Aonde tivesse E o deixava faraó, eles ferrando. aonde tivesse o faraó, teria mais segurança, sem dúvida. Isso é uma injustiça com as pessoas. Pois é. Posso apagar? Deixa eu fazer uma pergunta. Os camponeses, Eles eles também... eles não, né? Eu ia perguntar se eles também tinham aquelas tumbas. Mesma Não, tumba. eles eram jogados na areia mesmo. Nossa! Vai! Depois- Joga na areia que eu jogo super. Professor, você deu uma coisa. Como é que se fala? Falso. Falso conteúdo. Não, por quê? Sabe por quê? Porque Ah. lá no WhatsApp você disse que a gente ia aprender. Agora esqueci o nome. Mumificação. E a minha câmera vai congelar. Isso. Quê? Não Mumificação. É que vamos avançar então, gente. Vai. Todo mundo grifou do último parágrafo? Aham. Pronto, João? Sim, Tá bom. sim, professor. É Deixa eu fazer esse uma aí pergunta. mesmo que nós temos que avançar. Essa daqui é a música. Professor, Ai, credo. Deixa eu fazer Oi, uma João. pergunta? Diga. Fazer uma pergunta? Claro. 2 perguntas, na real. Vamos rapidão. Uma, faz uma peça, vai. Oi? Vamos- Quero caçar passarinho. Do Egito. Você fez assim, você já tem um pássaro, Dana. Foi sem querer, professor. É verdade. Gente, vamos lá. Senão não vai dar tempo da gente chegar na mumificação. Leia para mim, João. A situação da mulher até A situação da E o mulher no finalzinho, Egito era masculino. muito debatida entre os pesquisadores. Há de um lado os que defendem que os homens e as mulheres tinham os mesmos direitos e importância social, e de outro,
o que avaliam as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária. Na sociedade, para estes, as rainhas faraós só assumiam o trono porque não havia sucessor Só uma coisa. do sexo masculino. Gente, então o que acontece? Ó, no Egito, eles falam assim, tem pesquisadores que falam que as mulheres ainda continuavam submissas aos homens no Egito, e tem outros que falam que elas tinham mais direitos no Egito. O que nós temos que entender é o seguinte, para a antiguidade, as mulheres tinham mais direitos sim no Egito. Para a Olha antiguidade. só, por que isso mudou? Porque não mudou. ficou igual. Quer dizer, tinha que ficar igual, na verdade. É que foi Igual antes entre os disso, dois, né? né? Vai entender. Entre homens e mulheres. Pode continuar, Porque hoje João. a gente sofre. Calma aí, deixa eu abaixar Onde um eu parei? pouquinho. Peraí, deixa eu... Apesar da incerteza... Ô, professor, eu ainda não li, eu quero ler. admite que as Ah, mulheres a próxima é sua. tinham mais direitos em comparação à maior parte das civilizações antigas. Em geral, podiam exercer os mesmos edifícios que os homens e aparecer em público sem restrições. No entanto, os direitos às mulheres de elite tinham ampla proteção legal. Isso não acontecia com as mais pobres, como as camponesas e as artesãs. Ainda assim, essas podiam recorrer aos tribunais caso se sentiam injustiçadas. Só um Homens e minuto, mulheres João. podiam Calma adquirir aí. bens próprios. Ó, deixa eu explicar esse parágrafo. Então, gente, o que acontece? Para muitos historiadores, né, pesquisadores, eles falaram que realmente, ó, no Egito as mulheres tinham mais direitos que outras civilizações antigas, na Mesopotâmia, os hebreus, né, e todos esses outros povos, persas, fenícios, que a gente já viu. Então, a mulher, no Egito, ela tinha mais direitos. Só que também dependia da sua classe social, se era mais rica ou se era mais pobre, certo? Isso é muito importante. Outro. Se você fosse pobre, eles te jogavam no Rio Nilo e ainda te amassavam. Ai, meu Deus do céu, que revoltada! Oh, meu bebê! Exatamente. Então quer dizer que Mas as que é bom, porque camponesas e as Anubis- artesãs, gente, as mais pobres, elas não tinham realmente tantos direitos como as mulheres da elite, as mais ricas. Isso é verdade. Ô, professor, o que é Fazer a burguês? pergunta? Fazer Diga. a pergunta? Diga. As mulheres pobres tinham direito ao todinho? Não tinha nem Gente, todinho. Todinho. Tinha sim. Nossa! Ô, professor, Então tinha todinho. Diga, Dana. o que é burguês? Burguês são as mais ricas. Professor! Leia, Dana. Diga, Cadê? Luísa. Peraí. Ainda, Homens e Cadê mulheres. Pode ler. ainda homens e mulheres podiam adquirir bens próprios. Os casamentos podiam ser arranjados ou não. E nada indica que houvesse um cerimônia para ou não. Nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa ou jurídica. Era realizada apenas uma festa para celebrar a união do casal. E provável que os homens se casassem entre os 16 e os 20 anos. E as mulheres por volta dos 14. Isso. Meu Deus. Pois é, na antiguidade era bem estranho, Dana. Mas pode continuar. O divórcio já existia e podia ser solicitado por ambos. As razões podiam ser várias, como adúltero, incapacidade de gerar filhos ou desentendimentos entre o casal. Então, o que eu preciso falar que é importante para vocês nesse parágrafo? Primeira coisa, homens e mulheres poderiam comprar alguma coisa, poderiam ter bens. Isso não mudou, questão de homem e mulher. O casamento também poderia ser arranjado ou não. Vamos dizer,
Ah, vai lá o mais velho da família e fala que determinada pessoa é importante. Ah, então pode ir lá casar com ele, não tem importância. Ou poderia acontecer de a mulher não querer casar com determinada pessoa. Também poderia ser, certo? Homens casar... Calma aí, Luísa, já passo para você. Homens poderia casar entre 16 e 20 anos, tá? E mulheres por volta de 14 anos. Isso era uma média. Mas lembrando, antiguidade, tá, gente? Não dá para comparar com os dias de hoje. Divórcio poderia dos dois lados. Quais razões, professor, poderia levar ao divórcio? Adultério, que é traição, incapacidade de ter filho dos dois lados e desentendimento entre o casal. Ah, brigou, vai separar. Diga, Luísa. Professor, já aconteceu de uma camponesa ou camponês e um rei e uma rainha do Egito se casarem? Então, tem histórias mitológicas que falam que poderia acontecer de casar com a mais pobre, mas nada oficial, viu, Luísa? Professor, Diga, João. quero falar duas coisas. Diga. Uma, quando eu voltar a passar tudo de quarentena, você vai fazer alguma festa na escola relacionada a Egito? Vamos ver, João. Por favor, fala que sim. Já pedi pro professor de arte, eu pedi pra você. Eu não quero Ela casar tem aí falar com... com Eu não vou ser ninguém, tá? Fala a segunda pergunta, João. A segunda pergunta. Você já começou a ver aquele desenho que eu te recomendei? Não vi, João. Super não. Ainda não. Vê. O que Tá ele bom, falou? então. Gente, Pra ele grifaram assistir essa página? Calma, grifando. professor, você. Terminem, gente. Rápido, 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 rápido. Já terminei faz 5. Muito bem. Isso aí. Só faltava adultério, incapacidade de gerar filhos ou desentendimento entre o casal. Muito bem. Luísa? Por quê? Eu tô aqui, ó. Divórcio, gastrite, eu podia ter decepcionado por ela. Tá bom. Ai, Lorena. E a terrível tentando congelar. Ai, me espera. Ah lá, ela congelou de novo. O quê? Eu sei que é você que congela, ô Bia. Eu tô congelado já. Pronto? Não, Posso ler? Pronto! deixa eu ler. Deixa eu Aonde ler. você estava ainda, Luísa? Eu tô aqui apurando. Tá me ouvindo? Corre, 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 corre. Você está me ouvindo? Sim, João. Obrigada. Professor, Oi. meu cachorro é maluco. Pronto. Aê! Vamos passar para a próxima página. Sai, Crowley! Deixa eu ler! Não, Calma deixa eu aí. Religião egípcia, muito importante. Deixa eu ler! Deixa eu ler. Deixa eu ler, professor. Eu percebi que eu não Deixa eu li. ler! Não, deixa eu ler! vai Deixa eu ler! ter que Deixa eu ler, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor! Não. Sem... Deixa eu ler! Calma aí, João. O professor O João, você Cada acabou um de ler. vai ler uma parte. Vai, inicia pra mim, Não! João. Ah, não, pode começar. Vai, A João. religião Posso estava começar? presente em todos Posso os começar, momentos da professor? vida. Calma, deixa o João ler. Todo um panteão Mas de ele deuses. tinha acabado de ler. João, leia de novo, eu não tô te ouvindo. Ah, Ele é mais alto. No Egito, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Havia um panteão de deuses culturados, mas cada cidade, vila e cada lar poderia cultuar divindades específicas de tempos em tempos. O ensinado a destinia do faraó podia chegar a ser uma divindade cultural em todo o Egito. Já que o faraó também era escolhido dos deuses. Os nomes de governantes e as pessoas comuns também estavam ligados aos deuses. Por exemplo, o nome do jovem faraó Tukulum
Tu, que significa imagem. An, que significa vida. Calma, João. Sempre quando acabar um parágrafo, para eu explicar, tá? Só um minutinho. João. Calma aí. Já o faraó era escolhido por Deus. Então vamos lá, gente, explicando para vocês, ó, a religião realmente no Egito, ela influenciava todas as áreas, até nas ciências, gente, porque a mumificação, ela é um ato religioso, uma prática religiosa. Então, a religião... É assim, conforme aqui, professor. Calma aí. Conforme aqui, professor. A mumificação era fosse várias cabeças de chacal para que a Anubis se sentisse mais agradável ali, sabe? João, E com isso... aqui, ó, no negocinho, senão não dá pra ouvir você. Calma aí, João. Deixa eu explicar antes. Calma aí. Então, o que acontece? Poderiam ter deuses para cada cidade ou poderia ter deuses que todo mundo cultua. Então, era politeísta, acreditava em vários deuses, tá bom? E qual que era o papel do faraó em tudo isso daí? Ele era um escolhido pelos deuses. Faraó nada mais é que um escolhido pelos deuses. Certo? Como isso acontecia? Oi? Como isso acontecia? Como era escolhido? Famílias importantes. Era da nobreza que saiu o faraó. Não, calma. Tá. Professor, eu não entendi. Como é que um deus, um dos deuses ia escolher um faraó? Ah, na verdade era o contrário. Normalmente, vamos supor, aqui embaixo, nessa parte que o João ia ler, fala que o faraó, ele representa um deus. Nós vamos ver. Esse Meu nome é parágrafo representar Anubis, pronto. Ó, eu vou ler essa parte aqui para vocês entenderem melhor. Ó, os nomes... deixa eu ler. Calma aí, João. Os nomes dos governantes e das pessoas em comum também estavam ligados aos deuses. Por exemplo, o nome do jovem faraó, Tutancâmon, significava Tut, imagem, e Ankh significava vida, e Amon era o nome de um deus. Então, o que significava o nome desse faraó? A imagem viva do deus Amon. Então, um faraó, ele era relacionado também a um deus. Olha outro aqui, gente. Ramsés II. Ra, que era o deus do sol. Missés, nascido, que daí o que significava o nome? Nascido por desejo de Ra. Entenderam? Uhum. Posso falar? Então quer dizer que, ó, o faraó, ele era um representante dos deuses. Pode falar, João. Ra foi um dos primeiros deuses, o primeiro deus criado. Certo. Ele e mais 2 deuses foram criados, que era o deus da terra, o deus da água e ele era o deus do sol. Só que Ra foi ligeiramente o primeiro. Eles vieram depois de Ra. Entendi. Ele nasceu por uma flor chamada flor de lótus, no meio do oceano. Sim, a flor de lótus era bastante usada no Egito, para enfeitar principalmente também as residências dos faraós. Por isso que eu quero ter uma flor de lótus em casa. Entendi. Você quer perguntar alguma coisa, Bia e Luísa? Eu quero ler. Tá bom. Vocês grifaram que eu... Mas eu esqueci. Sim. Grifaram todos? Dana? Grifei. Foi mais rápido que você. Grifou, João? Afinal, a Mariana e nem a Rebeca entraram. Gente, falta 2 Grifei! minutos. Grifou? Eu vou ter que ler essa parte de baixo, porque falta 2 minutos. Eu vou ter que explicar ela rapidão. Tá? Não, aí você inicia um novo link. É que daí vai acabar a aula. Não vai acabar. Eu proíbo de acabar essa aula. Mas depois a gente volta. Depois do intervalo. Não quero. Ó, finalzinho aqui, gente. Intervalo. Isso, é intervalo. na quarentena. Então, ó, características dos deuses. Por que chove tanto em alguns meses? Por que há o dia e a noite? Por que a lua tem fases? Questões como essas, assim como hoje, podiam ter respostas religiosas,
Deus Rap, por exemplo, era a divindade, que trazia inundações no Rio Nilo e cobria de humus fertilizante. Ou seja, as inundações do Rio Nilo, eles falavam que era o Deus que fazia, o Deus Rap, né? Rap, sei lá. Enfim, então o que acontecia, gente? O rap, sei lá, exprimia a ideia de esperança. Rap, professor. Rap? Rap. Tá bom. Rap Buster, não sei. Então o que acontece? Esse Deus, ele trazia fertilidade para o Egito. Então, muito importante. Gente, depois do intervalo, eu continuo essa parte dos deuses com vocês, ok? Tchau. Sim, eu vou dar 20 minutos. Uma coisa aqui, professor. Fale antes que acabe. Eu quero mostrar uma coisa também. É que uma coisa conhecida